Hoje, vamos mergulhar num dos debates mais importantes da história, o grande confronto de ideias que literalmente desenhou o governo dos Estados Unidos. Foi uma autêntica batalha entre duas visões totalmente diferentes para o futuro de uma nação que estava a nascer. Parem para pensar nisto. A guerra acabou, a independência foi conquistada, e agora? Agora é preciso construir um país. Do zero. É um desafio gigante. Que regras é que se criam? Quem é que manda? Quem decide? Esta era a grande questão na cabeça de toda a gente. A primeira tentativa de criar um governo através de um documento chamado Artigos da Confederação correu mal. Muito mal. Era como ter um barco, mas o capitão não poder dar ordens a ninguém. O país estava à deriva, parecia fraco e desorganizado. Era uma crise à espera de acontecer. E por que é que estava a correr tão mal? Bem, os problemas eram muito concretos. O governo central não tinha poder para cobrar impostos, o que significava que não conseguia pagar as dívidas da guerra. Também não podia regular o comércio, por isso os Estados viviam em conflito uns com os outros. E para piorar, quase não havia capacidade de defesa. Resumindo, era o caos. E para resolver este caos surgiram duas equipas com ideias completamente opostas sobre o que fazer a seguir. De um lado tínhamos os federalistas, do outro os antifederalistas. E a luta entre eles ia definir o futuro dos Estados Unidos. E aqui está a diferença fundamental entre eles. Os federalistas olhavam para a confusão e pensavam: precisamos de um governo central forte para pôr ordem nisto. Já os antifederalistas olhavam para a ideia de um governo forte e diziam: calma aí, acabamos de nos livrar de um rei, não vamos criar um novo. Os federalistas, com líderes como Alexander Hamilton, eram a equipa da ordem e da lógica. Para eles, era óbvio. Um país precisa de um governo central forte para ter um exército, para ter uma moeda única que facilite o comércio e, claro, para ter estabilidade e pagar as suas dívidas. A palavra de ordem para eles era união. Do outro lado, os antifederalistas, como Patrick Henry, tinham um medo enorme do poder concentrado. Acreditavam que um governo longe na capital nunca iria perceber os problemas das pessoas comuns. Para eles, o poder devia estar o mais perto possível do povo, ou seja, nos Estados. E a ideia de um exército profissional assustava-os imenso. Claro que este debate não foi só conversa. A coisa aqueceu a sério em 3 pontos específicos que quase impediram a criação do país. Vamos ver quais foram. Ok, um pequeno parênteses para explicar isto. Uma Declaração de Direitos, em inglês Bill of Rights, é basicamente uma lista de regras que dizem ao governo o que ele não pode fazer. É onde estão protegidas as nossas liberdades mais básicas, como a liberdade de expressão. E foi aqui que surgiu o primeiro grande choque. Os antifederalistas batiam o pé. Sem uma lista destas por escrito que protegesse os cidadãos, eles não aprovavam nada. Mas os federalistas achavam a ideia perigosa. O argumento deles era: se a Constituição não dá ao governo o poder de tirar esses direitos, por que razão é preciso listá-los? O receio era que, ao fazer uma lista, se esquecessem de algum direito, um governo futuro pudesse dizer que esse direito não existia. O segundo ponto de discórdia: a figura do presidente. A ideia de ter um único líder com tanto poder fez soar todos os alarmes. A pergunta era muito séria. Depois de uma guerra, para se livrarem de um rei, estariam agora a criar outro. E aqui vemos as duas perspectivas. Os antifederalistas olhavam para o cargo de presidente e viam um potencial ditador. Já os federalistas defendiam que um líder forte era essencial para tomar decisões rápidas em momentos de crise. E claro, diziam eles, haveria limites, como as eleições e a possibilidade de impeachment para evitar abusos. E claro, como em muitas discussões, tudo acabou por ir dar ao dinheiro. O poder de cobrar impostos é um poder gigante. E a questão era simples: quem devia ficar com esse poder? O novo governo central ou os governos de cada estado? As posições eram, como se vê, diametralmente opostas. Os federalistas diziam que o governo central precisava de cobrar impostos para funcionar e pagar as dívidas. Os antifederalistas respondiam que isso ia acabar na mesma opressão fiscal que tinham sofrido sobre o domínio britânico e que o dinheiro devia ficar nas comunidades locais. Então, com desacordos tão profundos, como é que se chegou a uma solução? Bem, a situação só se desbloqueou graças a uma promessa, um compromisso que mudou o rumo da história. E aqui está o ponto de viragem. Os federalistas perceberam que não iam conseguir aprovar a nova Constituição sem ceder. Então fizeram uma promessa crucial. A primeira coisa que fariam, assim que o novo governo estivesse a funcionar, seria adicionar a tal Declaração de Direitos que os antifederalistas tanto queriam. Foi a negociação que salvou tudo.
E os federalistas não se ficaram por promessas. Eles lançaram uma verdadeira campanha de comunicação para convencer toda a gente. Escreveram uma série de 85 ensaios, hoje conhecidos como os Artigos Federalistas, onde explicavam ponto por ponto por que o seu plano era o melhor para o país. E assim, o processo avançou. Primeiro, a Constituição foi proposta. Depois, seguiram-se debates acesos em todos os Estados. A seguir, veio a promessa decisiva da Declaração de Direitos. E, finalmente, quando o 9º dos 13 Estados disse sim, a Constituição tornou-se lei. A nova nação tinha finalmente as suas regras do jogo. Certo, mas por que é que esta história de há mais de 200 anos é assim tão importante hoje? Porque, na verdade, este debate nunca acabou. Os seus ecos ainda moldam a política todos os dias. E o mais importante a reter é isto: ninguém ganhou a 100%. O sistema que nasceu deste confronto não é nem puramente federalista, nem puramente antifederalista. É um equilíbrio, uma mistura das duas ideias. A necessidade de um governo forte para manter a ordem e a necessidade de proteger a liberdade das pessoas contra esse mesmo governo. E a prova disso é o legado gigante dos antifederalistas, a equipa que, tecnicamente, perdeu. A Declaração de Direitos, as 10 primeiras emendas à Constituição, existe por causa deles. Aquela desconfiança saudável em relação ao poder central, os debates sobre os direitos dos Estados, tudo isso é herança direta deles. E esta tensão, esse equilíbrio delicado entre o poder central e a liberdade individual, continua a ser o grande debate da política americana. Sempre que se discute até onde pode ir o governo ou quais os limites do poder de cada Estado, estamos, no fundo, a continuar a conversa que os federalistas e os antifederalistas começaram. E isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Olhando para o mundo de hoje, com todos os seus desafios, que lado parece ter mais razão? A visão federalista de uma União forte e centralizada ou os avisos dos antifederalistas sobre os perigos do poder e a importância da liberdade local? A resposta, tal como há mais de 200 anos, continua em aberto.